Fui eleito por uma base com 18 partidos, né? Eu fui eleito com o PL e com o PSB, com o PDT e de forma informal com o próprio PCdoB. Então, dentro disso, eu tenho uma ampla base e tenho uma relação muito boa, até fruto da relação que eu tive aqui no jornal, né, com as lideranças partidárias, né, os líderes partidários, não só de Minas, como os líderes nacionais, e isso permite ter uma relação muito próxima de alguns deles, e isso facilita os nossos entendimentos. E com relação aos deputados e senadores, nós temos uma relação muito boa. Com os senadores, Viana, Cleitinho, Pacheco, tem uma relação muito boa. E com os deputados mais próximos também, está lá pronto, independentemente de partido ou de coloração partidária, nós estamos prontos para fazer parceria e temos recebido muito apoio. Isso é importante, né? Sim. Tem a questão do aeroporto que eu queria detalhar um pouco mais, porque ele é o novo pilar, não é, que você considera para a cidade. Uma obra iniciada no governo Vittorio Medioli e que você acredita que vai ficar pronta É uma obra privada. Gestão Nós sua? fizemos uma operação consorciada. O que é uma operação consorciada? O município ficou por conta de facilitar o investimento, né, de fazer as desapropriações, de resolver as questões burocráticas. Em contrapartida... 4 milhões de metros quadrados, né? 4 milhões de metros quadrados, um investimento coisa. na casa de 600 milhões de reais, por enquanto, né? Talvez até supere isso. Com uma perspectiva de geração de empregos enormes, com uma mudança na economia da cidade enorme, com a atração de empresas voltadas para o aeronaval, que é uma coisa que não tem na região metropolitana e passa a ter. Então nós temos uma perspectiva muito grande. Uma pista que vai ser até maior, né, que o de Confins, né, que você estava falando comigo. Ao final, sim, nós vamos ter 3,6 quilômetros de pista. Então, o que a gente imagina é que a obra já está na casa dos 35% a 40%. Os empreendedores imaginam que nos próximos meses já consegue fazer o asfaltamento. Quantos empreendedores, mais ou menos, assim, que você já tem lá, que tem já estão comparecendo? A venda dos hangares, a venda dos terrenos, onde vão ser instaladas esse conjunto esse aeroporto industrial, né, digamos assim. Eles ainda não iniciaram, tem só pesquisas. Mas quando abrir, a perspectiva é que isso aconteça de uma forma muito rápida. E pelo que a gente está sentindo do andamento da obra, e a obra está toda a vapor, se você for lá visitar, eu vi as imagens. De 35% a 40% já, e com 60% a 70% você faz o asfaltamento. A gente imagina que já tem asfaltamento no ano que vem, no ano de 2026. Isso é importante. E quem sabe os primeiros voos entre o final de 26 e início de 27. Nossa, o foco, primeiramente, é o voo de carga, né? A aviação de carga. Para atender mesmo as indústrias da região. Mas nós vamos ter também a aviação executiva, né, com o fim aqui do Carlos Prates e as dificuldades do aeroporto de Pampulha e o custo, né, do hangar do aeroporto de Pampulha e do aeroporto de Confins. Isso beneficia Betim. Então nós vamos ter aí os voos executivos e também voos charters, aqueles voos que se aluga, né, por temporada, sei lá, Porto Seguro, por exemplo. Alta temporada, muitos né? mineiros aí entre os meses de final de novembro. Querem ir para lá, março, Nordeste, né, em geral. Tem voo com frequência, precisa fazer encomendas de voo, pode ser feito. Isso é uma estratégia que o aeroporto já autorizou, né? A construção do aeroporto. A construção. Aí as liberações dos voos são por etapas, de acordo com como vai sendo quando as coisas vão terminando, as liberações vão acontecendo. Não será um aeroporto shopping, como é o conceito de Confins. Vai ser um aeroporto muito mais funcional, muito mais operacional. Mas que para a região metropolitana vai ser um ganho extraordinário, porque eu que moro em Betim, para pegar um voo em Confins às 7 horas, eu tenho que acordar às 4 horas da manhã. No mínimo, risco, né? de não pegar o voo. Também. Porque se tiver uma paralisação na via verde ali, perto da cidade administrativa, o que não é raro, né, a gente acaba perdendo o voo. Não chega. Então, para esse público do Centro-Oeste, Betim, Contagem, BH, sobretudo na região do Barreiro, na região central de BH, Betim vai ser uma opção em tanto. E o mais importante aí, Betim você não vai ter que botar a mão no bolso, no orçamento de Betim, para construir esse aeródromo não, né? Pelo contrário, Betim tem a ganhar. Betim tem o Instituto de Previdência próprio, que ele está com a sua saúde financeira garantida para os seus próximos 15 anos, porém é preciso pensar.
É preciso reformas, a questão da Previdência no Brasil é uma coisa crítica, né? O nosso servidor está envelhecendo com saúde, isso quer dizer que ele vai ter muito tempo de usufruto do Instituto, e pensando nisso, é importante dizer que na operação do aeroporto, tanto do pouso como da decolagem e como também no combustível, vão ter royalties, ou seja, aquilo que pousar, o avião que pousar, o avião que decolar e o avião que abastecer em Betim, vai estar pagando royalties para o Instituto de Previdência para garantir a solvência e a sustentabilidade do Instituto de Previdência dos servidores públicos. Já cai direto no caixa do Instituto de Previdência. Vai direto para o Instituto de Previdência. Cai no caixa. E isso foi uma tacada que o Vitório deu também para poder ter uma fonte de receita que não seja simplesmente a contribuição do patrão e do empregado, no caso da prefeitura e do funcionário público. Porque vem uma crise, vem uma pandemia de novo, a gente, várias empresas fecham. E como eu disse, hoje o Instituto de Previdência ele tem solvência. Tem caixa para 10, 15 anos aí sem maiores problemas, mas depois é preciso pensar. E 10, 15 anos passa no estado de dedo. Rápido, né? Vocês já fizeram as contas assim, qual que é a capacidade do aeródromo de voos, de carga? É muita coisa, né? É muita coisa, porque você imagina que é uma pista é um aeroporto de médio porte aí. De pista até grande porte. Grande porte. De pista, grande porte. Sendo maior que de Confins, a partir do momento que ele estiver estruturado, passa a ser um Viracopos, por exemplo. Isso cria um outro hub. Um outro hub, inclusive, de internacionalização. Precisa das liberações alfandegárias, né? Mas isso é uma terceira etapa. Mas isso já é para frente, né? Iron, nossa, já está acabando, você acredita, menino? Bom, rápido, né? A conversa está boa. Boa conversa, não é bom estar acabando. Mas você volta aqui mais, com certeza. Eu também queria falar sobre a ação da Janaína, da área social. A Janaína é formada em serviço social, é uma grande companheira, né? Sim. Com você aí, que sempre apoiou. Como é que está sendo esse trabalho pela Janaína e essa eu e Janaína, né? Estamos juntos desde os 20 anos. Então, eu já estou com 50, então são 30 anos juntos, entre casamento, namoro, altos, baixos, então, como todo casal, né? Tem tudo. Ela foi uma grande parceira, porque quando decidi ser candidato, e fui convidado a ser candidato, era uma coisa que causava muita instabilidade. Ninguém quer ter sua vida pessoal achacoalhada, revirada, né? E acaba que ser prefeito é isso, né? Você deixa de ser uma pessoa com seus direitos civis para ser uma pessoa do povo. Você está exposto e que está o tempo todo e você está trabalhando para o povo. Por conta. E assim, eu entendo que é isso mesmo, né? Mas resolver isso familiarmente, às vezes, não é muito simples. E, num primeiro momento, isso criou uma certa inquietude ou uma certa insegurança, né, por parte até dela mesmo, que depois de algum tempo compreendeu e me deu todo o apoio, inclusive com as próprias filhas, né? Minhas filhas não moram comigo mais hoje, uma mora em São Paulo, outra mora aqui em BH, cuidando da vida delas. Estudando, faculdade. E ela assumiu esse voluntariado, porque não tem salário para assumir esse voluntariado, de uma forma muito tranquila também, porque entende que não é o prefeito, é o prefeito e tudo que cerca ele. Né? E ela é uma pessoa que é muito dedicada, sobretudo à causa de idosos, e como assistente social teve um papel muito importante na questão da oncologia, onde que ela, durante algum tempo, exerceu uma atividade no trabalho voluntário também. Então, é uma missão, porque não recebe nenhum tostão, me acompanha, sofre todos os dilemas que eu sofro sem ser remunerado. Eu ainda sou remunerado. As agendas, né? Ela não é, e faz isso de uma forma voluntariada, né, e com muita tranquilidade e com muito carinho com essa população que mais precisa. Que bom. Funcionalismo público, qual que é o recado que você tem para dar? Funcionalismo com muito respeito. Nós estamos lidando com funcionalismo com muito respeito. Lógico que existem reivindicações, demandas que a gente não vai conseguir atender. Eu falo isso de uma maneira muito tranquila. Agora, o respeito, a transparência. Nós vamos fazer um plano agora de valorização, vamos conceder um reajuste de 6%, dividido em 2 vezes, é o que a Prefeitura pode fazer agora, por mais que
se queira mais e que mereça mais, mas esse é o tamanho que o município consegue pagar. Nós temos aí o reajuste do cartão Sexta Servidor, depois de muito tempo sem dar. Nós tivemos valorizações pontuais de categorias, fizemos aposentadorias especiais, estamos atuando fortemente numa comissão de PCCV, né, Plano de Carreiras e Investimentos, que vai também dar uma organizada no nosso funcionalismo público. Criamos agora a Secretaria Adjunta de Recursos Humanos para trabalhar justamente o recurso humanos, não somente o departamento pessoal. Então, dentro dessa filosofia, a gente vai cada vez mais ofertar condições de desenvolvimento do funcionalismo. Sim. Mas, lógico, com responsabilidade, porque mais do que assegurar muitas vezes um aumento, mesmo porque o crescimento vegetativo através de biênios, de quinquênios do funcionalismo já é, sem a prefeitura fazer nada, de 4,5% a 5% ao ano. Então, o funcionalismo ele já tem uma progressão automática. Quantos funcionários públicos lá em Betim? Ativos, algo em torno de 10 mil. Mais os inativos, que também têm a colaboração da prefeitura, também, que são os aposentados. Trabalhar então, 30% a gente do orçamento. Essa política de valorização agora, que começa, é retroativa 1º de abril, porque é a database do funcionalismo. A Câmara aprovou na terça-feira esses reajustes. Vamos sancionar aí, talvez semana que vem, fazer o pagamento retroativo. A parte da educação, existe o piso da educação, então ele vai ser estabelecido de acordo com o piso da educação, assim como o piso da enfermagem também, né? Que é uma coisa que sobrecarrega em demasia o próprio município, mas que nós vamos assumir. Mas mais do que o aumento, mais do que essa própria política de valorização, você tem o crescimento vegetativo que, de certa forma, a indústria privada não tem, por exemplo. Né? Esse crescimento, ela tem lá... Tem aquele volume lá... Tem lá o que o sindicato é negociado, aquela coisa toda. Uma crise, ela reduz. Ela reduz, né? E o município não pode fazer isso. E você tem que ter muita responsabilidade, senão daqui a pouco você não tem dinheiro para pagar o Instituto de Previdência e nem os próprios servidores. Então, exatamente. É preciso, antes de imaginar que nós estamos numa Disneylândia, saber que nós estamos administrando dinheiro. E dinheiro não aceita desaforo. Ô, Heron, você está assim, aceleradíssimo, né? Como você sempre foi aqui no jornal, sempre querendo fazer várias coisas. Você tem algum exemplo, assim, algum guru que... Né? As meninas estavam até falando da sua assessoria. O Heron está parecendo o JK, 50 anos em 5. Quem dera, né? Quem dera fosse, né? Um JK que baixasse aqui. E hoje também a realidade é outra, né? JK não preocupava tanto com licitação pública. Eram outras a gente tem que preocupar bastante com isso, porque hoje nós temos o Tribunal de Contas do Estado, temos o Tribunal de Contas da União, temos o Ministério Público, tem que ser feito tudo com muita responsabilidade. Só que tem que acelerar. Tem que colocar as coisas debaixo do braço, senão as coisas não acontecem. Por mais que a gente tenha uma equipe competente, uma equipe comprometida, mas se não colocar debaixo do braço e o exemplo vir de cima, as coisas não acontecem. A energia, ela vem o tempo todo. Se você não tiver energia, você não entra numa empreitada dessa. Não. E eu digo o seguinte, quem trabalhar com a gente, não vou falar comigo, mas com a gente, tem que ter pique, tem que ter energia, ou então vai para um resort, ou vai para uma roça, ou vai para qualquer canto. Vai fazer outra coisa, vai para a beira do Paropeba, do Rio das Velhas, de São Francisco. Vai pescar. Porque tem lugar, tem opção de vida. Quem opta em viver isso, que tenha energia. Porque se não tiver energia, vai procurar outra coisa para fazer. A vida é muito curta para você ficar infeliz em determinados locais. Você tem que ser feliz fazendo o que você quer. E eu me sinto muito feliz tendo essa energia e tendo esse vigor, mesmo com tantas, às vezes, aborrecimentos, com tantas incompreensões, mas o que importa é o benefício e daqui 3 anos e meio eu espero estar deixando alguma coisa de boa aí para a população. Minas S.A. Especial. Desenvolvimento e construção. Oferecimento. Grupo Projeta. A maior empresa de projetos do país. Realização O Tempo.